E vai acontecer um novo Pentecostes. E vai acontecer um novo Pentecostes. Fogo, 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 fogo do céu. Frei Gilson, anunciando já o fogo do céu. Vamos continuar aqui a nossa leitura do Livro da Vida de Santa Teresa de Jesus. A gente parou no 31º capítulo e ela vai falar algumas tentações exteriores, as aparições e tormentos provenientes do demônio. Avisos para pessoas que seguem o caminho da perfeição. Antes da gente continuar a leitura, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então ela continua aqui, falei de algumas tentações e perturbações do demônio interiores e secretas. Agora vou revelar outras quase públicas, em que sua presença não podia ser ignorada. Estando certa vez num oratório, apareceu-me do lado esquerdo em abominável figura. Reparei especialmente na boca, porque falava. Era horrível. Parecia também sair-lhe do corpo uma grande chama toda clara, sem qualquer sombra. Disse-me de modo aterrador que eu tinha escapado muito bem de suas mãos, porém havia de recair nelas. Senti um verdadeiro pavor. Fiz um sinal da cruz como pude. Desapareceu. Mas voltou logo. Isso aconteceu por 2 vezes. Fiquei sem saber o que fazer. Tinha água benta à mão e lancei-a para o lado. Não voltou mais. Vou pedir perdão a vocês, gente, mas a gripe me pegou. Então, pode ser que a dicção aqui seja um pouco ruim por causa do nariz, mas a gente segue firme. Outra vez atormentou-me durante 5 horas, com dores tão terríveis e desassossego interior e exterior que me parecia insuportável. Quando as dores e males do coração são intoleráveis, tenho por costume fazer atos interiores conforme posso. Suplico a Deus que, se for do seu agrado, conceda-me paciência. Deixe-me sofrer até o fim do mundo. Nessa ocasião, as irmãs que me assistiam ficaram espantadas e não sabiam a que recorrer. Nem eu tinha poder para nada. Assim, vendo eu tão rigoroso padecer, buscava alívio fazendo atos e propósitos de resistir. O Senhor quis dar-me a entender que era a arte do demônio. Percebi junto a mim alguém horroroso, que rangia os dentes, como desesperado, vendo que, ao invés de ganhar, perdia. Quando o vi, comecei a rir e não tive medo. Havia comigo algumas pessoas, estavam perplexas, sem achar solução para tanto tormento. Fazia-me bater com o corpo, a cabeça, os braços, sem poder resistir. O pior era o sofrimento interior, que, de algum modo, me permitia descansar. Eu não ousava pedir água benta para não assustar as pessoas presentes, nem dar a entender do que se tratava. De muitos fatos, cobrei experiência de que não há coisa de que mais fujam os demônios de que água benta. E não voltam. Da cruz também fogem, mas retornam. Deve ser grande o poder da água benta. Sinto particular e manifesta consolação
quando a tomo. De fato, experimento quase sempre um alívio espiritual que não posso descrever. É como um prazer interior que me conforta toda a alma. Não é imaginação, nem algo que me tenha ocorrido uma só vez. Venho reparado cuidadosamente, dá-se com frequência. Poderia compará-lo a alguém que, estando com muito calor e grande sede, bebesse um jarro de água fria. Todo o corpo se reanimaria. Penso nas grandezas de todas as instituições da Igreja. Alegro-me também à eficácia de suas palavras, que chegam a comunicar virtude à água, de modo que seja tão grande a diferença entre a que é benta e a que não é. Como, pois, não cessava o tormento, disse às que me rodeavam: caso não gracejassem, pediria água benta. Trouxeram-na e aspergiram-me com ela, mas sem resultado. Tomei-a eu e lancei para o lugar onde estava o demônio, que imediatamente fugiu. Fiquei apenas cansada, como quem recebera muitas pauladas. Causou-me grande proveito ver que, se este inimigo faz tanto mal quando o Senhor lhe dá licença, não tendo ainda poder sobre o corpo e a alma, que fará quando o possuir definitivamente. Deu-me novo desejo de evitar tão má companhia. Em outra ocasião, há pouco tempo, sucedeu o mesmo encontrando-me a sós. Não durou muito, pedi água benta e as que entraram depois de se terem ido os demônios sentiram um cheiro horrível, como de enxofre. Eram duas monjas bem dignas de fé que, em nenhum modo, seriam capazes de mentir. Quanto a mim, não o senti, mas durou tanto que pôde ser verificado. De outra vez, estando no coro, fiquei profundamente recolhida, saí para que não percebessem. Pouco depois, todas ouviram rinjas, pancadas no lugar onde eu me retirara. Ouvi falarem junto de mim, ainda que só escutassem vozes grossas. Pareciam organizar alguma conspiração. Mas eu estava tão embebida em oração que nada entendi nem tive medo algum. Isso sempre acontecia quando o Senhor desejava que, por meu intermédio, alguma alma tivesse proveito. Um fato muito notável que me aconteceu é o que agora direi. Há muitas testemunhas, em particular meu atual confessor, que o viu relatando numa carta. Não lhe disse de quem era esta, mas ele entendeu perfeitamente. Veio ter comigo uma pessoa que havia 2 anos e meio vivia num pecado mortal dos mais abomináveis que já ouvi. Durante todo esse tempo não confessava, nem se emendava e dizia missa. Na confissão, acusava-se de seus outros pecados. Quanto a este, alegava que não podia confessar algo tão feio. Tinha grande desejo de sair deste estado, contudo, não se podia vencer. Causou-me grande lástima e senti muita pena ao saber que se ofendia a Deus de tal maneira. Prometi rogar ao Senhor por sua conversão e pedi às outras pessoas, melhores do que eu, que fizessem o mesmo. Escrevi a este sacerdote por um mensageiro do qual ele me dissera que podia entregar as cartas. O fato é que, logo à primeira carta, ele se confessou. Assim quis Deus usar de misericórdia com esta alma em atenção às preces de numerosas pessoas muito santas, as quais encomendei. Eu, ainda que miserável, fazia o que estava em minhas mãos. Escreveu-me que tinha melhorado bastante. Havia alguns dias abstinha-se de pecado, mas era tão grande o tormento das tentações que lhe parecia estar no inferno. Pelo muito que sofria, e pedia-me que intercedesse por ele junto a Deus. Tornei a encomendá-lo às minhas irmãs, que levaram muito a sério e, por suas orações, obtiveram a graça.
Era uma pessoa da qual ninguém podia suspeitar. Implorei Sua Majestade que pusesse fim àqueles tormentos e tentações, e que os demônios voltassem contra mim em seus assaltos, contanto que eu não ofendesse a Deus. O resultado foi que passei um mês em grandes tribulações. Justamente nesta ocasião ocorreram os 2 fatos acima descritos. Foi o Senhor servido de que fizesse em paz aquela alma. Assim me escreveram, tendo-lhe eu dado conta do que sofrera naquele mês. Cobrou forças espirituais, ficando inteiramente livre. Não se cansava de ver graças ao Senhor, não se cansava de dar graças ao Senhor e a mim, como se eu houvesse feito alguma coisa. O crédito que eu já tinha de que o Senhor me fazia favores infundia-lhe confiança. Quando se via muito apertado, contou que lia minhas cartas e ficava livre da tentação. Ficou espantado de ver o que eu havia padecido quando ele ficara livre. Não foi menor o meu espanto, e sofreria muitos anos para salvar aquela alma. Seja por tudo o Senhor louvado. Na verdade, pode muito a oração do que o servem, como são, a meu ver, as irmãs desta casa. Os demônios se indignaram ainda mais contra mim, vendo que eu as estimulava. O Senhor também, por meus pecados, o permitia. Uma noite pensei que ia me estrangular. Lançamos muita água benta e vi a grande multidão que deles fugindo como quem se vai despenhando. São inúmeras as vezes que esses malditos me atormentam, porém não tenho medo algum, sabendo que nem se pode mover se o Senhor não lhes dá licença. Casaria a vossa mercê e a mim se fosse mencionar todos os detalhes. Seja isto útil para o verdadeiro servo de Deus que assim despreza estes espantalhos inventados pelo demônio para nos causar temor. É bom notar que perdem as forças quando são desprezados e a alma se torna muito mais poderosa. Sempre resulta algum proveito considerável que não comento para não me estender. Só narrei o seguinte fato sucedido numa noite de finados. Encontrava-me num oratório rezando um noturno. Dizia algumas orações muito devotas que temos no fim de nosso breviário, quando, de repente, o demônio se põe sobre o livro que me impedia de acabar a oração. Fiz o sinal da cruz e desapareceu. Recomecei e logo voltou. O mesmo aconteceu 3 vezes, se não me engano. Enquanto não joguei água benta, não pude terminar. Mal acabei, vi que saíram do purgatório algumas almas. Certamente faltava pouco para contemplarem sua expiação. Pensei que o propósito do demônio seria provavelmente retardar a liberação delas. Raras vezes o tenho visto em forma corporal. Percebo, todavia, sua presença pelo modo de visão que descrevi anteriormente, no qual não há forma sensível. Quero também relatar outro caso, porque me deixou apavorada. No dia da Santíssima Trindade, estando completamente arrebatada no coro de certo mosteiro, vi uma grande batalha de demônios contra anjos. Não podia entender o que a visão significava. Em menos de 15 dias compreendi. Houve uma desavença entre algumas pessoas de oração e outras muitas que não eram, e da qual resultou bastante dano à referida casa. Durou muito tempo, causando grande transtorno. Outra vez os via rodeando-me em densa multidão. Da mesma forma, parecia-me estar envolvida numa grande claridade que os impedia de se aproximarem. Entendi que Deus me agradava para não me atingirem de modo a ofendê-lo. Por várias circunstâncias e em diversas ocasiões, observei como esta visão era real. O fato é que já compreendi perfeitamente quão pequeno é o poder dos demônios contra mim, se eu mesma não for contra Deus. Por isso,
Quase não os temo. De nada valem as suas forças, a menos que vejam almas covardes que abandonam a luta. Aqui mostram elas a sua tirania. Algumas vezes sentia-me perseguida pela tentação de que falei. Todas as vaidades, fraquezas dos tempos passados reviviam dentro de mim. Precisava muito encomendar-me a Deus e fui assaltada por outro pensamento. A suspeita de que tudo em mim devia ter origem diabólica, uma vez que me sobreviam tais lembranças. Afinal, o confessor tranquilizou-me e que eu supunha que nem sombra de mau pensamento podia ter quem recebia tantas graças do Senhor. Em outras ocasiões, não pouco me atormentava e ainda agora me atormenta ver que muitos me apreciam e dizem bem de mim, especialmente pessoas importantes. Neste ponto, sofri bastante e continuo sofrendo. Olho imediatamente para a vida de Cristo e dos santos. Tenho a impressão de seguir o caminho oposto. Eles não acham senão desprezo e injúrias. Isso me faz andar temerosa. Quase não ouso levantar a cabeça e não desejo dar mostras do que na realidade não faço. Ao contrário, quando sofro perseguições, o espírito se torna forte, embora o corpo ressinta e eu também me aflija. Não sei como pode ser isto, mas a verdade é que a alma, então, parece estar em seu reino, trazendo todas as coisas debaixo dos pés. Tais sentimentos ocorriam-me de vez em quando ou mesmo durante vários dias. Era, a meu ver, um sinal de virtude e humildade, mas agora compreendo claramente a tentação. Um religioso dominicano, grande teólogo, esclareceu-me. Quando me vinha à memória que essas dádivas que o Senhor me fez viriam ao conhecimento do público, era tão excessiva a angústia que muito perturbava a alma. Chegou a tal ponto que, ao imaginá-lo, me parecia preferível ser enterrada viva. Logo que iniciaram os grandes recolhimentos e arrombamentos aos quais não podia resistir, mesmo em público. Ficava depois coberta de vergonha e não queria aparecer onde alguém me visse. Estando em certa ocasião, muito aflita com isso, o Senhor me perguntou por que razão temia. Só poderia haver duas saídas: ou murmurariam de mim ou louvariam a ele. Deu-me a entender que uns dariam crédito e o louvariam, enquanto outros seriam incrédulos e condenar-me-iam sem culpa. Em ambos os casos, porém, eu sairia lucrando e, portanto, não me devia preocupar. Essas palavras me acalmaram e ainda me consolam quando me vêm à memória. Chegou a tal extremo a tentação que desejei sair daqui e levar meu dote para outro mosteiro de clausura, muito mais estreita do que o meu e de cujos rigores tinha ouvido falar. Era também minha ordem muito distante. Ficaria consolada de ir até longe e viver onde ninguém me conhecesse. Mas o confessor nunca permitiu. Esses temores tinham muito a liberdade de espírito. Depois entendi que essa não era a verdadeira humildade, pois tanto me afligia. O Senhor me ensinou esta realidade. Se eu estivesse convencida e certa de que nenhum bem era meu, senão de Deus, não me pesaria de que ele manifestasse em mim suas obras. Pois não me entristecia ouvindo elogiar as outras pessoas. Antes, me consolava e folgava muito de que nelas a divina bondade se ostentava. Caí da mesma forma em outro exagero. Suplicava particularmente a Deus que me revelasse meus pecados, a quem pensasse bem de mim, mostrando que me concedia seus favores sem merecimento algum de minha parte. Tenho sempre muito vivo este desejo. Meu confessor ordenou-me que não fizesse tal pedido. Mas até pouco tempo, quando via alguém pensar bem de mim, fazia rodeios ou, como podia, dava-lhe a entender meus pecados. Com isso, de certo modo, ficava aliviada, mas tornei-me bastante escrupulosa neste ponto.
Hoje compreendo que todas essas coisas procediam não de humildade, mas de uma tentação que originava muitas outras. Parecia me trazer a todos enganados. É verdade que pensam haver algum bem em mim e, contudo, não é meu desejo enganá-los e jamais pretendi tal coisa. É o Senhor que para algum fim o permite. Mesmo com os diretores, nunca tratei do assunto a não ser em caso de necessidade. Teria grande escrúpulo de o fazer. Vejo agora esses temorizinhos, esses desgostos, essas sombras de humildade provinham dos meus defeitos e da minha imortificação. Uma alma inteiramente abandonada nas mãos de Deus é tão indiferente ao mal como ao bem que dela se diz. Quando o Senhor lhe faz a graça de compreender claramente que nada tem por si mesmo, confie naquele que lhe dá tantos benefícios, saberá no futuro o motivo pelo qual os revela. Prepare-se para a perseguição que nos tempos atuais é certa, quando o Senhor dá a entender que faz alguma pessoa semelhante dádiva. Há 1000 olhos para uma destas almas, ao passo que para 1000 almas de outro, feito não há um só. Na verdade, não há pouca razão de temer. Daí vinha em parte meu receio. Não era humildade, e sim fraqueza. Com efeito, a alma que, por permissão de Deus, se torna alvo dos olhos de todos, pode aparelhar-se para ser mártir do mundo. Se não quiser morrer a ele, o próprio mundo lhe dará a morte. Nele não vejo coisa que pareça louvável, exceto que não percebe faltas dos bons sem pretender corrigi-las ao poder de murmurações. Digo quem ainda não está perfeito precisa mais coragem para andar no caminho da perfeição do que para sacrificar a vida, num instante, pelo martírio. É que a perfeição não se alcança depressa, a menos que o Senhor conceda esta graça, por um privilégio especial. Vendo alguém principiar, o mundo exige logo a perfeição. A 1000 léguas de distância descobre uma falta que, porventura, é virtude. Quem condena em geral faz o mesmo e ainda por vício, mas julga o outro por si. Não dá licença para comer, nem dormir, nem respirar, como se costuma dizer. Quanto mais o tem em boa conta, mais parece olvidar que ainda está em corpo mortal, e que, por perfeita que se considere a alma, vive sujeita a muitas misérias da terra, embora tenha debaixo dos pés. Em suma, é como digo, requer-se grande ânimo. A pobre alma ainda não começou a andar e querem que voe. Ainda não dominou as paixões e exigem que, nas ocasiões perigosas, esteja perfeita, como se lê nos santos confirmados em graça. Perdão. É para louvar a Deus a guerra, que sofre, ou antes é de cortar o coração. Muitas almas recuam, pobrezinhas, por não saberem defender-se. Assim teria acontecido com a minha se o Senhor misericordiamente não me tivesse realizado tanto de sua parte. Com efeito, vossa mercê bem sabe que a minha vida foi um contínuo cair e levantar até que sua majestade tomou tudo para seu cargo. Quisera saber explicar, creio que muitas almas se enganam, pretendendo voar antes que o Senhor lhe dê asas. Tenho ideia de que empreguei uma vez dessa comparação, mas calha bem neste lugar. Insisto no assunto porque conheço pessoas cuja aflição provém disso. Principiam com grandes desejos, fervor e determinação de progredir na virtude. Algumas, inclusive, quanto ao exterior, deixam tudo por Deus. Entretanto, ficam desconsoladas quando veem nas outras mais adiantadas grandes obras de virtude, dadas pelo Senhor,
e que não podemos adquirir por nós mesmos. Ou quando nos tratamos de oração e contemplação, leem certas coisas que devemos fazer para subir tal dignidade e não conseguem, logo por em prática. São ensinamentos como estes. Não nos importemos se falem mal de nós. Antes sentirmos maior alegria do que quando dizem bem. Desprezar a honra, levar o desapego dos parentes ao ponto de não querer tratar com eles se não tem oração. Sentir cansaço com a sua convivência. E muitas outras coisas deste gênero, que são, a meu ver, dons de Deus e bens claramente sobrenaturais, contrários à nossa inclinação natural. Não se aflijam. Ponham no Senhor sua esperança. Se perseverarem na oração e fizerem tudo quanto tiver a seu alcance, sua majestade lhes obterá que pratiquem o que desejam. É muito necessário para essa nossa frágil natureza ter grande confiança em não desanimar, nem perder a convicção de que, esforçando-nos, chegaremos à vitória. Tenho muita experiência nesta matéria, portanto direi alguma coisa para aviso de vossa mercê. Não creia ter adquirido uma virtude sem antes experimentá-la pelo seu contrário. Sempre havemos de andar cautelosos enquanto vivemos, sem nos descuidarmos. Com muita facilidade ficamos apegados e, como digo, não nos foi dada plenamente a graça de entender quão pouco valem todas as coisas. Nesta vida, por mais que se receba, nada existe sem muitos perigos. Alguns anos atrás, pensava estarem muito desapegados de meus parentes, que até me cansavam. Realmente sentia-me enfastiada com sua conversação. Sobreveio certo negócio de bastante importância e fui obrigada a permanecer com uma das minhas irmãs, a que antes devotava grande afeição. As conversas que tínhamos juntas não me agradavam devido às nossas diferentes condições. Ela, embora melhor do que eu, estava casada. Assim, nem sempre podíamos falar de meus assuntos preferidos. Conservei-me sozinha o mais que pude. Reparei, todavia, que suas tribulações me causavam muito mais pena do que as do próximo, e até alguma preocupação. Em suma, descobri que não estava tão livre quanto imaginava, e ainda precisava fugir das ocasiões para que em mim crescesse a virtude que o Senhor começara a implantar. É o que, desde então, com seu auxílio, tenho procurado fazer. Convém ter qualquer virtude muito a preço. Quando o Senhor a vai concedendo, e de maneira alguma corre o risco de perdê-la, refiro-me a coisas que atingem a reputação, e há muitas outras, pois creia, vossa mercê, que nem todos os que nos julgamos desapegados de tudo estamos realmente. É necessário jamais nos descuidarmos neste ponto. Qualquer pessoa que se veja presa a algum ponto de honra, creia-me, combata a este apego, se quiser progredir na virtude. É uma cadeia que nenhuma lima consegue quebrar, só Deus a despedaça, e com muito esforço e orações da nossa parte. É um obstáculo no caminho e fico admirada com o mal que faz. Noto algumas pessoas santas em suas obras e que as realizam tão grandes a ponto de causar admiração a todos. Valha-me Deus, porque uma alma destas ainda se encontra na terra. Valha-me Deus, porque uma alma dessas ainda se encontra na terra? Como não atingiu o cume da perfeição? Que é isto? Que dificuldade existe para quem tanto faz por Deus? É que está presa a um ponto de honra. O pior é que não quer admitir que o tem e por vezes o demônio convence-a de que está obrigada a conservá-lo. Creia-me, por amor do Senhor, creia nesta forminha que ele quer que fale. Esse defeito, se não o tirarem, será semelhante a uma lagarta. Não estragará talvez toda a árvore?
Algumas virtudes restarão, mas todas carcomidas. A árvore não será frondosa, não se desenvolverá, nem permitirá que se desenvolvam as suas vizinhas. A fruta de bom exemplo que produz não é sã, dura pouco. A fruta de bom exemplo que produz não é sã, dura pouco. Costumo dizer que, por mínimo que seja o ponto de honra, é como um trecho ou um compasso errado no canto acompanhado de órgão. Põe dissonância em toda a música. É coisa que prejudica extremamente as almas, porém, no caminho da oração, é peste. Procuras unir-te a Deus. Pretende seguir os conselhos de Cristo carregado de injúrias e de falsos testemunhos, e desejas guardar intactos o crédito e a honra? Não é possível chegar lá, os caminhos são opostos. O Senhor só se aproxima da alma quando nos esforçamos e procuramos renunciar ao nosso direito em muitas coisas. Mas diria alguém, não tenho motivo de agir assim, nem se apresentem as oportunidades. Creio que, mantendo aquela determinação, o Senhor não permitirá que perca tão grande bem. Sua Majestade proporcionará tantas ocasiões de adquirir essa virtude que lhes parecerão até demasiadas. Mãos à obra. Quero contar as ninharias e bagatelas, ao menos algumas em que me exercitava quando comecei. São as palhinhas que lanço ao fogo, como disse, pois não sou capaz de maiores obras. O Senhor tudo aceita. Bendito seja eternamente. Entre minhas faltas, tinha a de não conhecer bem a reza do breviário, as cerimônias do coro e o modo de oficiar. Isso simplesmente por viver descuidada e metida em muitas vaidades. Reparava que outras irmãs, ainda noviças, podiam ensinar-me. Todavia, não as consultava para que não ficassem sabendo de minha ignorância. Corria logo a ideia do bom exemplo. É o que costuma acontecer. No entanto, Deus me abriu um pouco os olhos e, ainda mesmo sabendo, surgindo a menor dúvida, interrogava as meninas. Não perdi nem honra nem crédito, antes quis o Senhor dar-me daí em diante mais misericórdia. Não sabia cantar direito e, se não tinha estudado o que me encomendavam, sentia-o tanto que, de puro amor próprio, me perturbava ao extremo e cantava ainda que muito pior do que sabia. Não que fizesse falta diante de Deus, pois isso seria virtude, mas por causa das pessoas que me ouviam. Resolvi confessar minha ignorância sempre que não estivesse bem certa. No princípio custava bastante, depois já o fazia com prazer. Assim, desde que comecei a não me importar ver perdida minha incapacidade. Fiquei cantando muito melhor. Era a falsa honra que cada um põe onde mais lhe convém. Eu a punha nessas coisas e ela me impedia de fazê-las bem. Achava dificuldade nessas ninharias que em si nada são, e menos que nada. Com elas, pouco a pouco, nos acostumamos a praticar atos de virtude, exercitando-nos nessas pequenas coisas, às quais Deus dá valor quando feitas por seu amor. Com auxílio divino, passamos a coisas maiores. Em matéria de humildade, por exemplo, vendo todas progredirem na virtude, menos eu, que nunca prestei para nada, à saída do coro comecei a recolher e dobrar todas as capas das irmãs. Parecia-me servir aqueles anjos que ali louvavam a Deus. Não sei como, vieram a descobrir o que me deixou bastante confusa. Minha virtude não era firme a ponto de suportar que se revelassem tais coisas. Não por humildade, provavelmente, mas para que não rissem de mim à vista desses nadas. Ó Senhor meu, que vergonha é ver tantas maldades e contar uns grãozinhos de areia que só se erguiam da terra em vosso serviço, envoltos em 1000 misérias. As águas de vossa graça, ainda que brotavam debaixo dessas areias, de modo a levantá-las.
ó Criador meu. Quando relato as grandes dádivas que tenho recebido de vós, quem me dera ter algum serviço valioso para assinalar no meio de tantos males. O fato é, Senhor meu, que não sei como meu coração pode suportá-lo, nem como poderá deixar de aborrecer-me quem ler isto. Ao ver que as imensas graças foram tão mal O fato é, ó Senhor meu, que não sei como meu coração pode suportá-lo, nem como poderá deixar de aborrecer-me em ler isto, ao ver que as imensas graças foram tão mal compreendidas, e não tenho vergonha de contar estes serviços miseráveis com tudo que vem de mim. Sim, tenho vergonha, meu Senhor, de narrar atos de virtude tão pequenos. É na falta de melhor. Servirá unicamente para dar coragem aos que fazem grandes obras, mostrando o prêmio que podem esperar de vós, se tanto recompensai os meus. Praza Sua Majestade dar-me graça para que eu não fique só nos primeiros passos. Amém. Mais outro capítulo bem extenso, né? Em que ela relata aqui como o capiroto costuma tentar, né? A ela, a alma dela, o inimigo, ela percebendo também as suas fraquezas de alma, de espírito, como ela combatia, né? Em algum determinado ponto aqui, ela bem nos lembra muito fortemente que se a gente pede uma virtude, que a gente tenha certeza que nós seremos tentados pelo seu oposto, né? Para ver se a gente já está bem fortalecido na virtude que a gente pediu. Então, saibamos o que pedimos, né, seriamente, e saibamos também que seremos tentados. E que me vem aqui à memória também, o que mais interessa, né, assim como ela retoma Jó, essa parte dela me lembra muito, né, esses últimos 3 capítulos que nós lemos, muitas tentações, né, que Jó passou também. A carta de Jó é uma carta muito interessante sobre isso. E que saibamos saber renunciar a todas as coisas que não nos levam a louvar a Deus, não nos levam a entregar verdadeiramente todos os nossos atos, todas as nossas obras ao bom Deus, porque essa santa nos lembrou demais que nada vem de nós mesmos. Tudo é graça de Deus, todos os nossos dons, tudo aquilo que fazemos bem, tudo aquilo que entregamos bem, todas as nossas perseveranças também vêm quando a gente pede a Deus em oração para que a gente consiga permanecer no caminho. Em tudo é dele, por ele, para ele, né? Glória a Deus. Amém. E deixo vocês aqui com esse vídeo. Se acharem que será pertinente para ajudar alguém, compartilhe, né? Se ficou alguma coisa que eu falei aqui que não ficou bem esclarecida, ou se você tem algum outro ponto de vista para contribuir, pode deixar nos comentários. Bom, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.